Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Hoje temos mais um estudo bíblico, espero que seja um momento abençoado para vocês, que seja um momento de comunhão, de alegria, que vocês possam experimentar nessa noite. Eu continuo o nosso estudo, hoje vamos estudar o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10, se você quiser pegar a sua Bíblia e já ir achando o texto. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. E antes de entrarmos no texto de hoje, na leitura do texto, quero convidar você a abaixar tua cabeça para termos um momento de oração. Querido Deus, nós somos gratos a Ti porque podemos mais uma vez estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos agraciado com segurança, com prosperidade, com bênção. Obrigado porque podemos contar com a Tua presença em nossas vidas. Pedimos que neste momento tenhamos nossa mente aberta para aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Entregamos tudo em Tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então eu faço a leitura do nosso texto de hoje, Tiago capítulo 4, versículos 1 até o 10, que diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Até aqui a leitura, e não sei como para vocês tem sido esses últimos estudos, esse tempo de estudo bíblico, mas para mim tem sido muito legal poder aprender com Tiago, aprender com esta carta, mesmo que muitas vezes a gente já tenha lido em outros momentos esta carta, mas olhar para ela, poder olhar para ela e pensar em como esse texto se aplica a mim, se aplica à minha vida, ao meu dia a dia, tem sido muito positivo, tem sido muito bom. Eu espero que para você também tenha sido legal aprender mais sobre Tiago, aprender sobre o que a vida diária, a prática da fé diária tem para nós. Tiago, ele não faz grandes discursos teológicos, grandes aplicações teológicas elaboradas, mas ele fala de forma simples e objetiva como a palavra de Deus, como o cristianismo, a fé cristã deve nos impactar, deve nos transformar no dia a dia. Ele está interessado em falar coisas relevantes para nós, para o dia a dia, coisas que para nós vão ser importantes no dia a dia da nossa vida e das nossas comunidades. E hoje o nosso texto, então, ele fala do relacionamento com o mundo, sobre as pessoas que se dedicam mais às coisas do mundo do que as coisas de Deus, que amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E o versículo 1, ele faz duas perguntas para nós. A primeira pergunta é sobre a origem das guerras e contendas que existem dentro de nós. Tiago usa essa linguagem mais bélica, uma linguagem de exército, guerras e contendas. E essa pergunta nos faz refletir sobre a origem do problema, para que a gente possa combater no lugar certo. Não devemos investir nossas energias em consequências. Se a gente não souber qual é a origem do problema, não adianta a gente ficar combatendo consequências. As guerras e contendas dentro de nós,
que acontecem na nossa vida, nos nossos relacionamentos, elas são uma consequência daquilo que está na segunda pergunta. Ele diz assim: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, a origem das guerras e contendas está nas paixões que guerreiam dentro de nós. Os problemas dos relacionamentos externos são uma consequência dos problemas internos, das minhas paixões internas. A parte visível, as guerras, as contendas, são consequências, são fruto daquilo que muitas vezes está escondido dentro da minha vida, dentro da nossa vida. As paixões, os prazeres, e as paixões e os prazeres pelas coisas erradas. Nos estudos passados, nos capítulos passados, nós já falamos sobre a inveja, sobre as ambições que motivam muitas pessoas. E Tiago aqui apresenta esses sentimentos como origem dos problemas entre as pessoas, origem dos problemas de relacionamento entre as pessoas. Eu acho interessante a tradução da Nova Linguagem de hoje, a Bíblia Nova Linguagem de hoje, ela traduz esse primeiro e segundo versículo de uma forma bem interessante. Ela diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos a matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Aqui nós podemos ver como o pecado que existe dentro de nós é grave, como esse pecado leva a consequências muito desastrosas. Porque a gente não consegue ter o que quer, estamos prontos a matar para conseguirmos. Essa tradução da linguagem de hoje é muito interessante. Estar pronto para matar a fim de conseguir. Ou seja, eu estou pronto para qualquer coisa para conseguir aquilo que eu quero. E se a gente olhar para a situação que o mundo está hoje, essa é a realidade. Talvez a crise do corona fez com que a gente não prestasse mais atenção em outras coisas, a gente está focando só nisso. Mas muitas pessoas estão morrendo porque outros desejam algo que não podem possuir. Seja bens materiais, a gente pode ver disputas de terras espalhado pelo mundo inteiro, entre fazendeiros, entre vizinhos, enfim, disputa de terras, ambientalistas que se propõem a defender um lugar, morrem porque tem alguém interessado naquele pedaço de terra, ou até mesmo guerras religiosas ou culturais, muito comuns principalmente no Oriente Médio, onde um grupo deseja que todos pensem, todos vivam igual a eles. Mas como eles não conseguem isso, eles matam na tentativa de conquistar uma unidade. A gente pode perceber como é atual esse texto. Parece que Tiago está sentado nos nossos dias, olhando um site de notícias, assistindo um jornal, a televisão, e ele está escrevendo esse texto. Porque vocês não conseguem o que querem, vocês estão prontos para matar a fim de conseguir. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida, acontece no nosso dia. Talvez a gente não chega ao extremo de matar alguém, mas o que a gente está disposto a fazer a fim de conseguir algo que a gente deseja? O que a gente está disposto a fazer a fim de conquistar alguma coisa? E Tiago é ainda mais duro. No final do versículo 2 ele diz que a gente não tem o que a gente quer porque nós não pedimos. E no versículo 3 ele diz: e quando vocês pedem pelo motivo errado. Quando pedem, pedem pelo motivo errado, apenas para satisfazer os nossos prazeres. Não sei para você, mas esse texto fala bastante comigo. Aqui a gente pode perceber que Tiago está apontando mais uma vez para o servir ao próximo. Quando pedimos a Deus motivados apenas pelos nossos prazeres, quando a gente pede apenas para benefício próprio, nós não recebemos o que queremos, porque Deus deseja que a gente sirva aos outros com aquilo que nós temos. Pode parecer exagerado o que eu vou dizer, mas tudo o que nós temos e tudo o que nós somos deve servir ao próximo. Talvez algumas coisas não sirvam diretamente ao próximo, mas indiretamente pode ajudar na vida de alguém. Um exemplo bem simples. Você precisa de dinheiro para se sustentar. Você não pode pegar todo o seu dinheiro e doar para ajudar o próximo. Você precisa comprar alimento, precisa comprar roupa, enfim, nós necessitamos de dinheiro.
Mas em um primeiro momento, pode parecer que isso não está servindo ao próximo. Eu estou usando o dinheiro para meu benefício próprio, não está servindo ao próximo. Mas a forma como você usa o seu dinheiro, a sabedoria na administração da sua casa, na administração das suas finanças, pode servir como testemunho para alguém, para uma pessoa ou para uma família. Se você tem sabedoria para administrar o seu dinheiro, você pode estar servindo ao próximo como um exemplo, como um bom exemplo. Então, tudo aquilo que nós fazemos, Deus deseja que a gente faça pensando que pode ajudar o próximo. Seja diretamente doando, fazendo algo diretamente ao próximo, seja indiretamente como um testemunho. Eu posso testemunhar a diferença que Deus faz na minha vida, a sabedoria de Deus na minha vida, que nós falamos isso na semana passada, a sabedoria de Deus na minha vida, na administração da minha vida, do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus relacionamentos, da minha boca, segurar a língua, como a gente já viu também em outros estudos. Então, tudo o que a gente faz deve servir a Deus, deve servir ao próximo. E quando a gente entende isso dessa forma, que tudo serve ao próximo, então a gente começa a entender qual é a vontade de Deus para nós em tudo aquilo que nós fazemos. Quando a gente começa a entender que tudo está a serviço do próximo, a gente vai começar a aprender o que eu preciso pedir a Deus. Quando o Tiago diz assim, vocês não ganham porque não pedem, e quando pedem, pedem por motivos errados, a gente precisa entender então qual é o motivo certo, precisamos aprender qual é o motivo certo. E o motivo certo, ele vai dizer mais à frente, é a humildade, é servir ao próximo. Então, a gente seguindo adiante nos próximos versículos, a gente percebe que a raiz de todo o problema está na idolatria. Tiago diz que a amizade com o mundo gera a inimizade com Deus. As palavras, os termos gregos que é usado nesse versículo aqui, eles podem ser traduzidos de uma outra forma. Esse versículo poderia ser traduzido assim: o amor às coisas do mundo gera a infidelidade a Deus. E desde o Antigo Testamento nós vemos que quando o amor, o coração do ser humano se volta para outro lugar que não seja a Deus, guerras e contendas acontecem. A infidelidade a Deus é a raiz de todo o problema, toda a maldade, toda a guerra que existe na vida do ser humano. Então Tiago está mostrando aqui que a idolatria, pode parecer que, mas não é idolatria. Sim, é idolatria quando você está disposto a sacrificar alguém, a sacrificar algo, a sacrificar o seu relacionamento com Deus, porque você deseja muito obter alguma coisa, você está idolatrando aquilo. Quando você sacrifica o seu tempo com Deus para investir tempo numa outra coisa que vai te dar prazer momentâneo, é idolatria. Deus vem em primeiro lugar. O seu tempo com Deus deve ser prioridade. No versículo 6, ele faz uma citação lá de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, onde ele diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a gente precisa se questionar o que tem sido prioridade na nossa vida. Qual tem sido o meu foco? Será que eu tenho dado o tempo necessário para Deus na minha vida? Será que eu tenho feito as coisas pensando que Deus é prioridade? Pensando no interesse de Deus naquela coisa? Naquilo que eu estou fazendo? Pensando que Deus se importa com aquilo que eu estou fazendo, por menor que seja? A gente precisa pensar nisso, precisa refletir sobre isso. No versículo 6, Tiago faz uma citação de 1 Pedro 5,5, que diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago convoca aos cristãos a uma vida de humildade. Algo que a gente pode perceber desde o capítulo 1. Não é só aqui, mas desde o capítulo 1 ele está falando sobre humildade, servir ao próximo, amor ao próximo. Mas Tiago não faz isso baseado em uma filosofia pessoal de vida ou em uma ideologia popular que todo mundo está seguindo, todo mundo está aderindo. Não. Ele faz isso baseado no que Cristo ensinou. Ele está simplesmente repassando adiante aquilo que ele aprendeu com Cristo. Esses não são ensinamentos de Tiago, de Pedro ou de qualquer outro da época. Esse é o ensinamento deixado a nós pelo próprio Cristo, que nos diz assim: olha, quem quiser ser o mais importante deverá ser servo. Quem deseja ser o primeiro deverá ser escravo. E ele conclui dizendo aquilo que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir.
O serviço de Cristo em nosso favor o levou à morte. Entendem a extremidade da coisa? E Tiago não está falando isso tudo baseado numa loucura. Tiago não está falando tudo isso para nós. Essa carta de Tiago não surgiu num dia que ele acordou e disse assim: vou falar para o pessoal que as obras são importantes, que a gente precisa servir o próximo. Não. Ele está falando isso porque ele sabe que é isso que Cristo espera de nós. Então Tiago está falando tudo isso sabendo que não é loucura. Por mais que a cultura da nossa época, a cultura da época dele, não acreditava nisso, por mais que a cultura dizia o contrário e continua dizendo o contrário. A nossa cultura hoje é a realidade do versículo 2, onde as pessoas se matam e matam o próximo para conseguir o que desejam. Mas o cristão não deve amar a cultura do mundo, deve amar a Deus. E Deus diz que devemos servir com tudo o que temos e o que somos. Deus diz que se quisermos ser exaltados um dia, devemos ser bondosos, devemos ser bons mordomos, devemos aumentar aquilo que nos foi confiado. E na matemática do reino de Deus, as coisas não aumentam quando elas são guardadas numa poupança. As coisas aumentam quando elas são divididas, quando eu divido aquilo que eu recebo. Indo para os últimos versículos, no trecho de 7 a 10, Tiago apresenta uma conclusão, o que deve ser feito em relação a tudo isso que ele escreveu nesses primeiros versículos. E agora ele vai dar, então, 10 ordens, digamos assim, do que se deve fazer. E o Tiago apresenta a figura do diabo nesse texto, onde a ordem é que resistamos ao diabo, e então ele fugirá de nós. Mas esse resistir não se dá pelas nossas forças. A primeira ordem que ele dá é: submeta-se a Deus. Estar perto de Deus dará a força que precisamos para resistir ao diabo, para resistir à tentação. Por isso, as próximas ordens também vão nessa direção, de se aproximar de Deus, de buscar purificação, porque Deus não convive com o pecado. E por Deus não conviver com o pecado, a gente deve lamentar, deve chorar, deve trocar o riso por choro, a alegria por tristeza, porque é triste viver longe de Deus. Por mais que possa parecer legal, por mais que muitas pessoas possam estar vivendo longe e a vida dela possa parecer muito legal, mas é triste viver longe de Deus. No momento em que se mais precisa, estar longe de Deus é muito triste, é muito solitário. Então, para poder viver com Deus, é necessário limpar o nosso corpo e purificar os nossos corações. A gente precisa se purificar para estar com Deus. A nossa humilhação vai fazer com que Deus nos exalte. É assim que Tiago conclui, e é incrível essa conclusão de Tiago. Somente quando a gente se humilha, nós seremos exaltados. Somente quando a gente reconhece que não somos nada, que não somos capazes, é que Deus vai nos exaltar, que Deus vai dizer: sim, meu filho, você não é nada, mas eu estou contigo e eu sou tudo. Entendem? Então, Tiago está falando aqui de relacionamento, e essa exaltação que Deus vai nos dar não é para a gente se orgulhar, não é para satisfazer o desejo do que o ser humano tem de estar em evidência, de ser importante, de ser o maior, mas é para continuar servindo. Tudo aquilo que Deus nos dá é para servir ao próximo. Esses 10 versículos de hoje, eles nos falam sobre como viver na presença de Deus. E quando nós pensamos ou falamos que queremos viver na presença de Deus, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: por quê? Por que você deseja viver na presença de Deus? Qual é a minha, qual é a sua motivação para buscar a Deus? Pense sobre isso. Eu estou só querendo satisfazer os meus prazeres, os meus desejos? Eu estou em busca de um Deus que mais se parece com a fada madrinha dos desenhos animados, que tudo aquilo que eu peço, tudo aquilo que eu desejo vai me dar? Ou eu realmente entendi o que significa viver com Deus? E eu estou disposto a me submeter a Ele, a servir ao próximo, a me humilhar diante de Deus e não me deixar moldar pelos padrões do mundo? Eu estou disposto a isso? Eu entendi o que é viver com Deus? Na próxima semana nós vamos continuar o capítulo 4 e nós vamos ver que Deus é soberano sobre todas as coisas. Hoje a gente já viu que o amor ao mundo traz a inimizade com Deus.
e que essa inimizade é a causa de todos os males que nós vemos ao longo da história da humanidade. Nós precisamos buscar cada vez mais um relacionamento íntimo com Deus. Se a gente deseja que a nossa vida seja diferente, que a nossa sociedade seja diferente, que o mundo seja diferente, precisamos cada vez mais estar próximos de Deus, mais próximos de Deus, buscar mais a Deus. O tempo com Deus deve ser prioridade na nossa vida. Somente assim a gente vai conseguir mudar aquilo que nós somos e aquilo que o mundo é. O mundo jaz no maligno e Deus é a força necessária para expulsar o maligno do mundo. Por mais que nós, o mundo continua sendo pecador, mas na presença de Deus nós poderemos ser transformados e Deus pode agir em nós para sermos agentes de transformação. E para estimular agora a nossa conversa, a conversa de vocês adiante, você que está com a tua família, você que está com amigos, com irmãos na sua casa, para a gente poder refletir, conversar adiante, uma pergunta, algo que a gente possa refletir. Qual é a motivação que tem levado as pessoas a buscar a Deus? Qual é a motivação que tem nos levado a buscar a Deus? O que é o principal motivo pelo qual você está agora assistindo esse estudo bíblico, tentando aprender mais da palavra de Deus? Por quê? Pense sobre isso. Deixe que essa pergunta te incomode e mostre como está o seu relacionamento com Deus. Que Deus toque o seu coração, que Deus toque a sua vida, que você possa perceber aquilo que precisa mudar na tua forma de enxergar a Deus, na tua forma de se relacionar com Deus, quais são as tuas prioridades de vida. Permita que Deus te abençoe através dessa pergunta, através do versículo 1 desse texto, que vai nos perguntar qual é a origem de toda a maldade, de toda a guerra e contenda que existe entre as pessoas. E Tiago pergunta respondendo, vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Então, quais são as paixões que estão guerreando dentro da tua vida, dentro do teu coração? Permita que o Espírito Santo te ajude a esclarecer sobre isso. Meu desejo é que Deus te abençoe, que Deus fale contigo para que você possa entender o que esse texto tem para a tua vida. Abaixa a tua cabeça, vamos ter mais um momento de oração. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós somos amados por Ti, porque a Tua graça se estende sobre nossa vida, mesmo nós sendo pecadores, imperfeitos, mesmo nós sendo impuros, a Tua graça, o Teu amor nos purifica. Faz com que a gente possa se aproximar de Ti, Pai. Que a gente possa refletir sobre qual é a nossa motivação, qual é o nosso objetivo em buscar a Ti, em estar contigo. Por que a gente deseja ter um relacionamento contigo, que a gente possa refletir se estamos inspirados pelo bom motivo, se estamos pedindo as coisas com a intenção correta, Pai. Nós nos colocamos em Tuas mãos, nos colocamos diante de Ti, humildes, reconhecendo que somos falhos e pedindo que o Senhor nos possa fortalecer, que o Senhor possa nos moldar, conforme a Tua vontade, conforme o Teu reino. Oramos pedindo e agradecendo no nome de Jesus. Amém. Queridos, desejo uma abençoada comunhão para vocês ainda, que você possa aproveitar este tempo com os irmãos, esse tempo de comunhão com a comunidade, com aqueles que estão do seu lado. Tenha uma boa conversa, um bom diálogo e, principalmente, busque a Deus para que Ele mostre os desejos do teu coração. Um forte abraço e até sábado, o nosso culto. Todos convidados, então, para sábado termos um momento de mensagem. Até mais. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por Tua mão já não sou quem fui.
liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção, e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor.